Olá, eu sou a Daniele Eu sou o William. Olá, eu sou o Vanderlei. e esse é o nosso trabalho da matéria de Engenharia de Software 1. E o nosso tema é Arquitetura de Software para Aplicativos de Saúde. Bom, o objetivo desse trabalho é utilizar dos conhecimentos adquiridos na matéria de Engenharia de Software 1 através de pesquisas e estudos com a comunidade abordando um tema específico ligado aos aplicativos de saúde, utilizando da arquitetura de software para criar uma solução que possa ajudar a comunidade e organizações a gerenciar doações e equipamentos utilizados na saúde pública. Em entrevistas com pessoas da nossa comunidade sobre as necessidades existentes no nosso sistema de saúde pública, encontramos vários relatos sobre a necessidade, em geral, da comunidade em conseguir equipamentos para utilizar-se no tratamento de saúde quando o tratamento é feito em casa. Muitas vezes essas necessidades podem ser supridas pela própria comunidade, através de doação e empréstimo desses equipamentos. Em busca de soluções para os problemas, pensamos em desenvolver um software que possa ser usado por entidades beneficentes ou instituições para cadastrar essas doações de equipamentos, gerenciar empréstimos e divulgar disponibilidade desses equipamentos para a comunidade necessitante. Muitas vezes as pessoas estão forçadas a adquirir equipamento para o tratamento de saúde, como por exemplo um nebulizador, um aparelho para medição de pressão arterial, ou uma muleta, cadeira de rodas, um andador. Após a recuperação do indivíduo, esse equipamento acaba ficando em desuso e ocupando um espaço na casa da pessoa. Através de campanhas de doação e auxílio de entidades beneficentes, esses equipamentos podem ser utilizados novamente para ajudar outras pessoas. Esses são alguns equipamentos de saúde que podem ser disponibilizados, como por exemplo cadeira de rodas, muletas, medidor de pressão arterial, entre outros. Depois de definido o objetivo do nosso trabalho, partimos para a parte de entrevista. Primeiro tivemos que definir qual seria o público-alvo e quem poderia utilizar o nosso software como uma solução. Depois a gente foi para a parte de levantamento de requisitos, fazendo entrevistas com pessoas da comunidade e também com pessoas que poderiam utilizar o nosso software, tentando achar uma solução para o problema por eles citados. Seguindo o roteiro da nossa entrevista, a gente precisa entender qual o ambiente do cliente ou das pessoas que vão utilizar. Como o nosso sistema vai ser utilizado por entidades sem fins lucrativas, tá? A gente teve que ir até dentro desses estabelecimentos para conhecer um pouquinho da realidade deles. Tá? Lá dentro dessa instituição que a gente foi visitar, a gente encontrou assim pessoas com pouco conhecimento na área de informática e mesmo a falta de estrutura de informática dentro dessas instituições. Muitas vezes até a utilização desses equipamentos de saúde são feitas de forma errada, ou os equipamentos estão sem manutenção ou até mesmo sujos, faltando uma limpeza. Depois de entender o ambiente do usuário, a gente tentou fazer um levantamento de como o usuário imagina que fosse o sistema. Então ele passou para a gente que ele gostaria de uma interface simples e indutiva, que gerasse alguns relatórios específicos e que tivesse uma agenda para controlar as devoluções de equipamento, os empréstimos principalmente, né? A gente também perguntou para ele quanto tempo que ele achava mais ou menos que a gente ia levar para fazer essa solução. E ele passou para a gente que ele precisaria mais ou menos em 3 meses. E ele perguntou se a gente ia dar treinamento, como a gente ia fazer para passar essas informações de software para eles. Depois que a gente conversou com o cliente ainda, a gente fez um checklist de todos os problemas que eles reportaram para a gente, tá? Isso tudo a gente vai colocar dentro do escopo, né? Para a gente desenvolver uma solução. E depois que tiver desenvolvido, a gente vai fazer uma apresentação para passar para esse cliente, pedir a aprovação dele. Depois de aprovada, a gente faz a implementação e manda toda a parte de documentação, que é manual, essas coisas assim. A gente perguntou ainda para o cliente se ele tinha mais alguma sugestão para a gente implementar no nosso software, né? E ele colocou alguma coisa assim com relação à agilidade de busca e também na parte de trazer o histórico dos empréstimos e os prazos de evolução. Ele quer muito controlar a questão de entrada e saída desses equipamentos.
Depois de ouvir nosso entrevistado lá, a gente também teve um tempinho para a gente expor a nossa ideia de como a gente pode desenvolver um software. Então a gente expôs ali assim que a gente pode criar um software a nível de usuário, com autenticação de usuário e senha, onde possa ter um cadastro desses usuários, também um cadastro de pessoas, de empresas, entidades, tá? E também dos equipamentos que serão doados, né? Os equipamentos e de quem fez essas doações. Também dentro do sistema a gente pode fazer uma parte de manutenção desses equipamentos, o controle de manutenção, né? E também a parte de relatórios, que é bem importante para eles, que eles querem controlar o prazo de quanto tempo ficou emprestado para uma pessoa, ou se a pessoa entregou com atraso, ou até mesmo se esse equipamento vai ficar permanentemente com a pessoa. Às vezes ela tem uma doença que é permanente e ela só vai devolver após o falecimento ou a cura da pessoa, né? Outra informação que a gente passou para o cliente é uma ideia de como o sistema vai funcionar, como vai ser a parte de cadastro, como vai ser a parte de controle, a parte de emissão de relatórios. Para ter uma ideia melhor disso, o nosso colega William vai apresentar um protótipo ali assim, para poder entender como o sistema vai funcionar. Após a realização e análise da entrevista, montamos um protótipo cobrindo as necessidades que identificamos. Primeiramente, temos a tela de login de usuário com as opções básicas que se espera. Após feito o login, temos acesso às opções de cadastro, manutenção, movimentação, relatório e ajuda. Na tela de cadastro, podemos ver opções para cadastrar usuários, pessoas, instituições e equipamentos. Em manutenção, consideramos várias opções para gerenciamento da plataforma, como serviços, pedidos de compra, backup dos dados, etc. No menu de movimentação, temos as opções de recebimento e empréstimo, vitais para o funcionamento da plataforma. Na tela de relatório, podemos ver todos os dados disponíveis no sistema, de pessoas, empréstimos, manutenção, etc. Aqui temos uma tela de cadastro que é necessária para a primeira utilização do software. Em este menu, podemos ver o cadastro de usuários e que também permite controlar o tipo e nível de acesso. Nesta tela, podemos ver como é o cadastro de pessoas/doadores. Utilizamos o design uniforme para cadastro de identidades. Aqui temos o cadastro de equipamento, em que avaliamos condição e geramos código e etiqueta para o equipamento. Nesta tela de manutenção, podemos ver a identificação e descrição do serviço. Podemos ver aqui a tela para os pedidos de compra, descrição do item, quantidade, etc. Essa tela nos permite gerenciar e executar backup dos dados. Aqui temos a tela de movimentação de equipamento, em que podemos escolher entre as opções de pronto para empréstimo, aguardando limpeza, aguardando manutenção, para retirada de peças e descarte. Ao fazer um empréstimo, é exibida esta mensagem de aviso. E aqui podemos ver a data de devolução, alterá-la, salvá-la, etc. Esta é a tela para registro de baixa de equipamento, cobrindo opções como extravio, descarte, não atende necessidades e outras. Nessa tela, temos a opção de gerar e imprimir um relatório de usuários ordenado de 3 formas diferentes. E por fim, temos a tela de relatório de baixa de doações, com opções para regular os dados a serem impressos. A aplicação desse software resultaria em impactos positivos na sociedade. Esses impactos seriam, por exemplo, a eficiência operacional, ou seja, com esse software seria possível a automatização dos processos de registros, traria um melhor monitoramento e gestão de doações. Ele também traria a otimização de recursos, melhor utilização dos equipamentos disponíveis através de um controle mais preciso, garantindo que sejam disponíveis para quem realmente precisa. Também geraria a redução de custos. Potencial redução de custos operacionais ao evitar perda de equipamentos e otimizar o uso dos recursos existentes. E também traria monitoramento e avaliação, ou seja, daria uma maior facilidade em monitorar e avaliar o impacto das doações e empréstimos ao longo do tempo, permitindo ajustes e melhoras contínuas no processo. Com esse trabalho, podemos identificar em nossa comunidade uma situação em que pessoas que necessitam de certos equipamentos ou ferramentas de auxílio muitas vezes não tinham acesso à ajuda que realmente necessitavam. Ao mesmo tempo, pessoas que possuíam esses itens
mas já não precisavam mais fazer o uso desses. Percebemos uma oportunidade de conectar esses dois grupos de pessoas para que os necessitados recebam o auxílio que precisam através de uma plataforma online conectada ao SUS para viabilizar e facilitar a doação de equipamentos a fim de melhorar a qualidade de vida e de saúde dos membros carentes da comunidade. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E agradecemos pela atenção.